Olá, queridos, estamos chegando com mais um Conectados com Deus e hoje falando de um assunto muito pertinente, muito interessante, com duas queridas aqui conosco, né? Vamos ter a presença da nossa amada, querida psicóloga Sandra Martins e da nutricionista super fofa, Nicole Venturi, né? Que está conosco aqui também. Nós vamos falar sobre autoestima. Olha que coisa interessante, né? É um tema muito divulgado, né? Nessa quarentena, tem muito a ver não somente para o público feminino, mas para todos os públicos. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão, né? Então, gostaria de saudar as minhas amadas, né? E agradecer pela presença delas antes de mais nada, né? E gostaria de começar com a nossa psicóloga Sandra. Sandra, o que que você pensa que essa quarentena fez com a autoestima das pessoas? Conta lá pra gente. Olha, pastora, a autoestima, ela é construída na primeira e segunda infância, né? Vai depender muito de como a pessoa percebeu quem ela é, né? Uhum. E qual o valor que ela tem. Isso já vem do 0 aos 7 anos, Olha que entende? interessante. Então, o que acontece? É construída a autoestima nessa fase, do 0 aos 7 anos, na primeira e na segunda infância. Então, vai depender do valor que foi dado a essa criança, né? Do valor que ela percebeu que ela tinha, e aí ela vai construir a autoestima. A personalidade dela é construída nessa fase, né? De 0 a 7 anos. Por 7 quê? anos. Porque é uma fase onde a criança não tem consciência ainda, a criança não tem o senso crítico, ela não sabe ainda se está certo, se está errado. Se a gente for pensar no cérebro, vamos supor que o cérebro seja uma bola, né? E Uhum. essa bola, a gente divide ela no meio, numa linha horizontal, embaixo é o inconsciente, em cima o consciente. Então, o que acontece? A criança é como se fosse uma taça, só tivesse a parte de baixo, e ela está recebendo tudo ali naquela taça. E aí Legal. fica codificado nela, né, esse valor, quer dizer, que valor que foi dado a ela nesse período. E depois isso vai se reeditando, porque ela foi, essas programações foram ali introjetadas no inconsciente, né? Que Então interessante. né? A pandemia, o que está acontecendo na pandemia? As pessoas estão se isolando, estão com dificuldade de se relacionar, né? Não é a mesma coisa de se relacionar pelas redes sociais, não estão podendo tocar umas nas outras e, consequentemente, se essa autoestima dessa pessoa, se ela não tiver uma boa autoimagem, ela começa a querer preencher esse vazio. Olha E que começa a coisa. comer também, né? O que está acontecendo? As pessoas estão comendo para Pois preencher o é. quê? Um vazio, né? Esse Entendi. vazio interior. Essa E, autoestima que foi construída, ela foi construída lá atrás. E se a nossa criança ferida foi muito ferida, né, vai haver uma lesão nessa autoimagem, não é? Então, nós podemos dizer que o papel da família, ou melhor dizendo, até mesmo dos pais, em primeiro lugar, é fundamental para que a autoestima da pessoa seja uma autoestima, assim, digamos que saudável? Sim, porque, por exemplo, né, os pais, a gente não está aqui procurando culpados, Sim, sim. né? Os pais também tiveram a sua história, mas, por exemplo, um pai, uma mãe, a pessoa que lida com a criança, até um professor pode chamar a criança de imbecil, de burra, Uhum. né? E a criança, ela vai introjetar aquilo. Às vezes, uma mãe que fala para a criança assim: ah, não gosto mais de você, você não é mais minha filha. Né? Meu Se você Deus. não fizer isso, você não é mais minha filha. Aí o que ela faz? Ela tem que fazer tudo para agradar o outro, mesmo que ela se violente.
Ela vai o tempo todo buscar amor, né, tentando agradar. E o que está acontecendo hoje? As pessoas estão ficando dentro de casa e estão tendo que se relacionar mais, as pessoas da família. E o que está havendo? O que está acontecendo? Muitos conflitos, né? Inclusive a questão do feminicídio, né? A questão da violência doméstica, não violência é? Contra a criança, contra o adolescente. Sim, porque está todo mundo dentro de casa e as pessoas estão ficando angustiadas, né? Aí vem vários sentimentos, sentimento de menos-valia, sentimento de insegurança, até com relação de como vai ser, quando isso vai acabar, e sem contar outras questões também, né, de necessidades básicas, que muitas pessoas estão aí sofrendo essa questão. É verdade. Né? Então, a autoestima é muito mais do que uma imagem física. É uma imagem que a pessoa tem dela mesma como ser humano. Que coisa interessante, né? Você estava falando sobre... desculpa, te cortei. Então, é muito mais do que ter um corpo bonito, estar magra, né? Porque eu conheço pessoas que são gordinhas e que estão felizes, Exatamente. Não são infelizes, são gordinhas. Está relacionado à aceitação, né? Exatamente. Aceitação. Se eu não me aceito, consequentemente, tudo é uma bola de neve, né? Se a gente for analisar, pensando até com relação a Deus, né? Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Se ele nos fez a sua imagem e semelhança, é que a nossa essência ela é boa, ela é perfeita, porque Deus é perfeito. Exatamente. Né? Mas se o que vai acontecer comigo desde bebezinho até 7 anos é que as pessoas vão falando, vão emitindo valores que vão sendo introjetados. E você não precisa acreditar em tudo que as pessoas falam ao seu respeito, não é verdade? O que acontece? Você vai ter que ressignificar. Você vai precisar ver essa criança ferida e ressignificar tudo aquilo que te feriu. E o processo terapêutico é isso, né? Exatamente. E até pedir para o Senhor para que Ele possa mostrar tudo aquilo que está inconsciente, para a pessoa conhecer sua própria verdade, porque normalmente as pessoas não lembram nessa fase de primeira infância, segunda infância, elas não lembram muita coisa, porque é aquilo que eu te falei, está lá embaixo no inconsciente, né? E isso eu vou pegar. Eu vou pegar só o seu gancho que você falou no seu discurso que muitas vezes a pessoa está, por exemplo, agora nesse momento que nós estamos vivendo em quarentena e por uma desordem, né, interior, vamos dizer assim, ela acaba se consolando inclusive nos alimentos. Aí eu vou agora entrar na área da nossa Nutri aqui, né? Acho que o importante também, Nutri, é saber que alimentos vão ser os melhores amigos dessa pessoa que está angustiada, né? Que está sem entender o que vai acontecer no futuro. O que você diria para nós, né? Será que tem alimentos que vão colaborar para que essa pessoa se sinta melhor, né? Isso eu quero ouvir de você. E outra coisa, e quais os alimentos que a gente tem que esquecer que existem, e principalmente agora nesse período de quarentena? Conta aí para nós. Uma coisa interessante nessa quarentena é que a gente está vendo muitos estudos mostrando que as pessoas começaram a cozinhar, né? Tô mais tempo em casa. É verdade, meu marido cismou de cozinhar agora. Eu fiquei sabendo dos doces que ele andou fazendo. Não, só coisa que a Nutri não vai aprovar, mas tudo bem. Pois é. Enfim, e aí tem também a questão que a gente chama do aconchego na comida. Então você vê muita gente fazendo preparações, que eram preparações que ela falou, assim, que às vezes é subconsciente, que remete à questão do bem-estar. Então, uma comida, assim, de infância. Nossa, quando eu era pequena, minha avó fazia uma macarronada. Então, assim, a gente está vendo mais isso.
E isso também está relacionado, a gente vê a gente fazendo pão, doces, bolos, porque isso também está Toma relacionado com essa carboidrato. questão. Mas é com essa questão, o carboidrato, né? Ele é um dos nutrientes que a gente tem nos alimentos, que é justamente que te ajuda na questão que a gente chama do hormônio da sensação de bem-estar, né? Os hormônios. Eu queria que você falasse sobre E isso. ele enfim, o que acontece, né? A gente tem os hormônios que fazem a gente ter essa sensação de bem-estar, então ocitocina, serotonina. Uhum. E aí a gente, quando a gente come, o carboidrato, principalmente, ele faz as conexõezinhas, né? O metabolismo, faz todas aquelas conexões que dá aquela sensação de prazer. Então, às vezes é muito imediato. Alguns alimentos são claramente imediatos, que não está só relacionado à questão do prazer imediato pela alimentação, mas também pelo prazer da memória. Então, anda junto. A sua memória afetiva com aquela comida, juntamente com os nutrientes que aquela comida está te oferecendo. Legal. Então, assim, existem aqueles que a gente já sabe que são nossos, né? Que é aquela coisa de criança, enfim, sei lá, um brigadeiro, um bolo, sim. uma coisa assim. Mas também tem aqueles alimentos que a própria natureza te ajuda. Já dá assim, prontinho, tipo, come que tá aqui pronto, Deus mandou, ó. Toma aqui que já vai direto. Então, assim, a gente tem bastante a questão das frutas, claro, mas dentre as frutas, duas que são, digamos assim, as que mais ajudam, banana e abacate. Então, tá muito relacionado a você. Por exemplo, as pessoas também relatam nesse período que estão com dificuldade de dormir. Então, elas também te ajudam nisso, porque dá aquela sensação de bem-estar, de relaxamento. Então, assim, banana e abacate à noite, assim, jantei, quero comer alguma coisinha, cai dentro da banana do abacate. Eu ponho canela na bananinha, assim, põe no micro-ondas. Isso, é uma delícia. É um doce maravilhoso. Um cacauzinho. Então, assim, show. E o quente também está muito relacionado ao nosso afetivo. Então, assim, se a gente investe, podem ser coisas básicas, não precisa elaborar um bolo. Não, por exemplo, o abacate, a gente fazer ele assado, ele fica muito bom. Você pode temperar. Nossa, ele fica muito bom. Você pode temperar ele, depende se você prefere doce ou salgado. Eu sou mais fã do abacate salgado. Mas, enfim, você pode temperar ele e assar, e ele dá aquele aconchego também, no sentido, é uma coisa quente. Tipo, ele quase te abraça, sabe? E a gente tem esses alimentos que ajudam, os grãos também, os grãos integrais, principalmente. Então, quando a gente fala em farinha de trigo integral, os grãos tipo trigo mesmo, né? O trigo em grão, arroz integral, as massas, quinoa, todos esses alimentos integrais, eles são mais ricos nos nutrientes, nos que a gente chama de micronutrientes. E são justamente esses micronutrientes que estão relacionados ao metabolismo para a gente sintetizar os hormônios, né? Para a gente conseguir produzir esses hormônios. Então, quanto mais alimento a gente dá para os nossos hormônios, mais felizes eles ficam. É tipo a gente, né? Quando a gente come, a gente fica feliz. Então, quanto mais você fornece esses alimentos que são bons para eles, que são fonte para eles serem produzidos, mais eles ficam felizes. Mas que assim, legal. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque não é tão imediato quanto um doce. Demora um pouquinho. Mas funciona. Então, a gente está falando aqui, então, que nós já vimos que a nossa infância vai dizer muito sobre a imagem que nós temos de nós mesmos, que pode não ser a imagem real, vejam bem, né? Talvez a nossa mente esteja nos traindo e a gente não consiga enxergar realmente aquilo que nós somos. Então, foi o primeiro ponto que nós vimos. O segundo ponto existem alimentos que podem nos ajudar a nos sentirmos melhor hormonalmente e o nosso humor, digamos assim, será melhor aproveitado e a gente vai passar a ser um pouco mais benevolente conosco mesmo. Isso aí foram pontos que nós chegamos até aqui. Aí eu perguntaria a vocês o seguinte, gente, eu tenho ouvido muito isso, né? A academia, por exemplo, que eu insisto em frequentar, que já tem 5 meses que eu não apareço, uma porque a quarentena não deixou, né? E outra porque eu estou dando um tempo, porque assim, eu quero muito voltar, mas
sinceramente, eu soube também que poucos alunos voltaram efetivamente, porque o pessoal anda com medo, malhar de máscara não é muito confortável, enfim, mas eu preciso, eu sinto que eu funciono melhor quando eu estou em atividade, né? A coluna não dói tanto, né? A gente fica mais... Os hormônios, né? Tem uns hormônios trabalhando também ao nosso favor, enfim, né? Bastante. Então eu sinto falta, mas assim, o que a gente tem ouvido falar, principalmente assim as mulheres, os homens também, mas os homens eu acredito que são menos encanados com essa questão do corporal, né? As mulheres não, as mulheres se engordarem 500 gramas já estão desesperadas, já estão, enfim. Eu perguntaria a vocês, bom, gente, o que acontece? Vocês são mulheres, vocês entendem também o que né, todas nós sofremos, né, nessa sociedade cruel com as mulheres, né? A gente pensa o seguinte, a minha autoestima está relacionada à minha infância. O que eu ouvi ao longo da minha vida pode me ajudar ou me atrapalhar bastante em relação àquilo que eu penso a respeito de mim mesma. E aquela pessoa que um dia ou foi magrinha e se lamenta e gostaria de ser magra até hoje, não é? Ou então aquele que era mais gordinho e agora está muito magrinho e se sente constrangido por estar tão magrinho. Enfim, o que fazer? Agora, é lógico que a Nutri vai dizer, vamos passar uma dieta e tal, que vai ajudar. Obviamente. Mas, assim, eu perguntaria também para a nossa psicóloga, assim, é óbvio que nós estamos aqui falando com servas do Senhor que sabem que o nosso Deus ele é tão poderoso que ele vai modificando o nosso interior através da palavra, através de experiências que a gente vai tendo com Deus, e isso é fantástico, é tremendo, né? Mas, assim, como nós poderíamos ajudar alguém que talvez esteja assistindo agora, que está dentro de casa, olhando no espelho, já tem ódio das roupas, e realmente, queridos, todos nós, né? Todos nós. A quarentena vai passando, já foi dito aqui, a gente vai comendo, às vezes a gente não se alimenta de uma maneira adequada e as roupas vão jogando isso na cara da gente, né? Então, o que fazer, sabe, para a gente poder recuperar, primeiramente, essa, como eu diria, é como se fosse assim, uma admiração por nós mesmos, é olhar no espelho, poxa, que legal, eu tô mais gordinha, mas eu tô feliz a beça, tô uma gordinha bonitinha, né? Ou então, puxa vida, eu emagreci, poxa, mas que legal, eu não sou feio, eu não sou horrível. Deus tem sido a minha fortaleza, a beleza, o belo está nos olhos de quem está vendo. Não exatamente aquilo que nós vemos e que nós julgamos, na realidade é a verdade, né? Enfim. Minha psicóloga, conte para nós que saída, né, o que fazer quando a nossa mente nos traz dessa forma e a gente começa a achar que está tudo perdido, nós estamos horrorosos, não tem mais jeito. Bom, essa fase, esse momento que nós estamos vivendo, primeira coisa, a pessoa não ficar cobrando demais de si mesma. Uhum. Porque ela vai ficar cobrando uma coisa que ela não dá conta. A não ser que ela consiga entrar, né, e começar a malhar, começar a entrar numa dieta, mudar os hábitos alimentares, porque ela está dentro de casa. E aí, tem como, né? Dentro de casa fica complicado, né? A não ser que você compre coisas que você não vai engordar. Pouco carboidrato, trigo... Com 2 adolescentes dentro de casa... O doce, é muito complicado. Quando você é uma pessoa sozinha, você até consegue. Mas numa família toda... E eu vejo, assim, que as pessoas, assim, pelo menos que eu tenho conversado, elas estão angustiadas e com medo, não dessa coisa do físico,
é muito mais profundo. O que você me diz? Elas estão com medo de como vai ficar tudo. Será que vai voltar ao normal? Como é que vai ficar a minha vida? Financeiramente falando, né? Eu acho que o grande financeiramente, medo, né? Sim, todos os sentidos. E aí, será que vai voltar? E esse novo normal, como é que é isso? Porque quando fala de novo normal é porque não vai ser como antes. Exatamente. Né? Como assim novo normal, né? Exatamente. Quando a pessoa recebe o novo, ela tem que se adaptar a uma nova situação. Né? E isso requer um tempo de adaptação. O que eu vejo, assim, as pessoas, elas precisam, nesse momento, né, respeitar o momento que elas estão vivendo. Se respeitar. Né? À medida que você consegue se respeitar, você respeita o outro. Né? À medida que você estiver se amando, você consegue amar o outro. Né? Se você não estiver se amando, impossível você amar o outro. Isso não existe. Tem que ter amor próprio. A Bíblia, e o amor diz, próprio, né? Sim, o amor próprio tem a ver com a autoestima. Eu gosto de mim independente do meu exterior. Né? Eu gosto do meu interior, de como eu sou como pessoa, que pessoa eu sou. Né? Eu me aceito. Né? Isso daí tem que ser ressignificado, porque às vezes a pessoa, né, porque o ser humano ele vai absorvendo os medos, né, as ansiedades, as incertezas, não é? E não essa questão rasa, não é? Que, tipo assim, o corpo físico. Não é. É muito mais além do que um corpo físico. Né? Eu vou pegar um gancho no que você falou, que se a Bíblia diz, né, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, Sim. A prioridade é nos amarmos para que nós possamos amar alguém. E a outra coisa que você falou interessante, que é importante a gente guardar e falar isso, e ensinarmos, é o seguinte: o corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, assim, não é algo desprezível. Nós devemos zelar, amar, né? Cuidar desse corpo. Mas ele não é a prioridade, né? O que está acontecendo é que a sociedade ela está trocando o valor. As pessoas elas têm mais valor na carcaça que elas trazem, né? Ou que elas vestem e usam, né? Ou ambientes que elas frequentam, do que na realidade o interior, né? E é uma coisa interessante que você colocou aí, né? A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela vai estar sempre buscando a validação do outro. Isso aí. Se eu sei quem eu sou, né? Se eu me percebo, não é? Eu sei quem eu sou, que valor que eu tenho, eu não vou buscar que o outro me valide, porque eu já sei quem eu sou. Agora, é lógico, se eu estou mais gordinha, não estou me sentindo bem, eu vou me programar, né, me preparar para que eu possa, né, investir nisso daí, nessa questão, se isso está me fazendo mal, se eu estou me sentindo mal com isso. E não porque o outro vai achar, o outro está me validando, o meu valor está no que o outro pensa de mim. Exatamente. Né? Então, quando você consegue essa autoestima, consegue ressignificar quem você verdadeiramente é, né? Que não é simplesmente um corpo, é lógico que a gente vai cuidar do corpo, a gente vai cuidar da aparência, né? Da saúde, né? Porque a gente sabe que a saúde é imprescindível por causa das taxas, a gente sabe, a Nicole sabe até mais do que eu, né? Essa questão dos transgênicos, do carboidrato, o trigo não é mais o mesmo que na época de Jesus. Então, a gente vai cuidar? Vai, mas nós precisamos cuidar do nosso interior, porque o exterior vai apresentar exatamente o nosso interior. Vou pegar outro Como que eu me vejo? Eu sou importante. Deus me ama, eu tenho que me amar também, porque Ele me ama, Ele me fez do jeito que eu sou, né?
É isso aí. Sim. Um gancho que eu gostaria de pegar, que eu estava me lembrando quando eu estava pensando nessa pauta, há anos atrás, não sei, a Nicole é mais nova, mas a Sandra provavelmente vai lembrar. Quando eu era mais jovenzinha, a gente via aquelas passarelas e aquelas modelos magérrimas, bem magrinhas, e faziam sucesso no mundo inteiro. Hoje em dia, não mais. A passarela, é lógico, elas são altas, magras, mas não como lá nos anos 90, elas apareciam para nós. E hoje em dia, o mercado da moda, ele tem investido bastante nos modelos plus size. Isso é uma novidade, isso não era comum na época assim, dos meus pais, mas hoje, na minha época, isso é comum. Por quê? Porque até os fabricantes de roupa, né, a grande indústria tem percebido que a mulher real ela não é magrinha esguia como as mulheres da passarela. Elas têm forma, elas têm curvas, né, como dizem, né? Então, inclusive a mulher brasileira, né? A brasileira, a roupa da europeia não serve para Nada nós. a ver. Né? Perfeito. Então, é muito legal a moda abrir esse parêntese, né? Para inserir a mulher real na vida, porque até anos atrás isso era impossível, né? E aí, onde que eu estou querendo chegar, né, com isso? É o seguinte, passa pela nossa aceitação, né? Passa, por mais que você, brasileira, queira ser magra, por exemplo, você nunca vai ser magra com corpo igual o como da asiática. europeia, asiática. Como asiática. Não Que é tem, aquela não tem coisa- condições. A nossa estrutura corporal é diferente, né? E aí é que entra, por exemplo, a nutricionista, que vai explicar para nós agora, é essa questão, porque assim, eu ouvi matérias desse tipo de modelo plus size, até conheci 3 modelos plus size assim, na vida real, né? E elas falavam muito sobre isso. Vocês pensam que a gente não faz atividade física? Nós fazemos. Eu falei assim, caramba, eu não sabia disso. Elas fazem exames periódicos. Então, aquele corpinho mais rechonchudo, né? Mais fofinho, é um corpo que não é maltratado. É um corpo que, assim, não digo todas, tá? Mas essas que eu tive acesso. Elas fazem exames periódicos, elas se cuidam, as taxas estão em dia. E assim, um corpo magro não significa um corpo saudável. Eu acho que a Nutri pode falar isso pra gente. Fala aí, Nicole. Isso. Nenhum dos extremos é bom. Então, assim, quando você fala, uma pessoa que, por exemplo, agora na quarentena, emagreci demais, ou engordei demais, calma, né? A gente precisa analisar em quanto tempo isso aconteceu. Porque, assim, se isso aconteceu realmente em um período muito curto e rapidamente, sinal vermelho, você precisa investigar, e nem necessariamente é com um nutricionista, você precisa ir no médico, porque pode ser uma coisa realmente mais séria. Mas assim, eu pesava em torno de 60 quilos, agora estou com 65, estou em 70. Isso, assim, para 4 meses, né? 4 meses que a gente está em quarentena, não é um sinal vermelho. Isso significa que talvez você tenha descuidado não só da sua alimentação, mas também da atividade, né? Antes a gente, nem que fosse sair correndo atrás de um ônibus, que perdeu o ônibus e tem que sair correndo. Mas assim, você estava em movimento. Agora a gente não está mais, a gente está sentado na frente do computador o tempo todo, na tela do celular. Então tem essa questão. Mas assim, as extremidades não é sinal de alerta. Se é muito magro, se é muito obeso, é sinal de alerta. Ser muito magro não é ser saudável. Ser muito obeso não é ser saudável. É importante ter este acompanhamento para ver mesmo se... tem gente que é assim. Tem gente que é o que a gente chama de gordinho a vida inteira. E isso não quer dizer que ele seja uma pessoa doente. Assim como uma pessoa magra a vida inteira. Mas, assim, é questão de estar se cuidando e estar se alimentando bem e estar de olho, como você falou, dos exames. Se os seus exames estão ok, se está tudo em dia, se você faz os seus exames, está lá tudo bonitinho. Então, tá ótimo. E é isso, você tem que se aceitar como você é. Não adianta, poxa, eu sempre fui falar de mim.
meu sonho sempre foi conseguir doar sangue. Não consigo. Não vou conseguir agora, pelo menos. Não vou conseguir agora. Mas, assim, isso não quer dizer que, sei lá, não posso dar medula, né? E isso não quer dizer que por eu não conseguir, né? Por eu não ter peso, nossa, eu não preciso fazer uma dieta maluca para conseguir ganhar peso ou para emagrecer, até porque a gente não tá nesse período. Porque quando a gente faz dieta, a gente mexe no nosso sistema imunológico também, se você não fizer uma dieta adequada, né? Se você tirar uma dieta da sua cabeça, você vai mexer no seu sistema imunológico, que é uma coisa que a gente não quer nesse período. Nesse período, a gente quer estar com o nosso sistema imunológico forte, bem saudável, para conseguir combater, seja o que for, que vier. Exatamente. Eu queria até te pedir para você dar dicas para nós de que maneira... Porque assim, as pessoas acham, bom, eu não vou no nutricionista porque ele vai me passar uma dieta, inclusive para aumentar a minha imunidade vai ser muito caro. O que você sugeriria para nós, nesse período de quarentena, para que a nossa imunidade estivesse em dia, com dicas assim bem práticas e baratas assim, para o nosso dia a dia? Então, bem prático e barato, eu não vou sair daquilo que a gente já sabe, que a gente sabe, mas a gente sempre bate na tecla. Não faz, frutas, verduras e legumes. Frutas, verduras e legumes. Não tem nada mais barato e nada mais eficiente na vida para a imunidade, para emagrecer. É fruta, legume e verdura. É isso. E assim, é comer de verdade. Ai, nossa, eu detesto mamão. Tá, mas você já comeu... Não, mas assim, tudo bem. Existem 2 tipos de mamão que a gente consegue comer, comprar, né? Você já comeu os 2? Você já experimentou ele batido com uma outra fruta? Você já experimentou ele com uma granola? Aproveita que tá em casa e experimenta. E entra nessa. Coisas assim, que a gente pode investir. Ah, não, mas eu quero realmente comprar uma coisa diferente... Enfim, investe em temperos, investe nas ervas naturais, nos temperos, porque eles também são riquíssimos em antioxidantes, eles são riquíssimos em flavonoides, em vários componentes que ajudam na nossa imunidade. Então, assim, investe nesses temperos. Se você... Nossa, eu quero sair de tudo diferente, quero comprar realmente uma coisa nova, então investe em tempero. Ah, não, eu não quero, não tenho dinheiro, não estamos numa época para comprar coisa super cara, vai na fruta, no legume e verdura. E vai na fruta, no legume e verdura da época. A gente tem uma tabela de safra que, assim, o que é a tabela de safra? Que diz que, assim, olha... a gente está em julho. Olha, em julho vai dar limão. Em julho a gente tem morango. E esses são os alimentos da safra, né? Cada mês tem os seus alimentos. E por que é legal investir na tabela de safra? Porque a gente sai daquela banana, maçã e pera, né? Parece que só existem essas 3 frutas na face da terra. Quando a gente come, né, de acordo com a tabela de safra, a gente começa a investir em alimentos que a gente nem imaginava que, enfim... E que, inclusive, ficam mais baratos na época, né? São mais baratos na época e utilizam menos agrotóxico. Por quê? Porque eles estão no período deles. Então, você não precisa dar um remedinho que vai ajudar ele a crescer. Não, ele já vai crescer naturalmente. Então, assim, legal. Isso também é ótimo. Então, assim, não consigo comprar orgânico. Não... Investe no alimento da safra. Não, ele não vai ser o orgânico, mas ele vai ter muito menos agrotóxico do que os alimentos que não estão na safra. E, assim, por que na safra? Porque como ele cresce, né, naturalmente, não precisa de nada ali mandando ele crescer, então, assim, ele tem os nutrientes todos que ele tem para ter, ele tá ali igual a gente, sabe? Não adianta a gente querer que uma criança de 2 anos tenha 5 da noite pro dia, que é meio que acontece, né? Assim, fazendo uma analogia bem básica. Então, assim, quando ele tá na safra, é isso. Ele vai crescer no tempo dele, tendo os nutrientes maduros. Então, assim, investe nisso. A gente realmente não precisa de coisas mirabolantes, porque, assim, as pessoas falam em shot disso, daquilo outro. Isso também ajuda, mas o básico é o principal. E se a gente tiver isso, né, bem estruturado, e aí volta desde pequeno, se a gente tiver isso bem estruturado, sempre comer frutas, legumes, verduras, quando a gente chegar nessas fases assim, a gente vai lembrar que
Nossa, fruta, legume e verdura, sempre comi, vou continuar comendo. E é gradativo, né? Também não adianta você, nossa, eu nunca De uma hora comi, para outra. vou comprar todas. Não. Escolhe uma, experimenta de diversas formas e parte para outra. É assim, é uma mudança de hábito, porque isso tem que se tornar um hábito. Eu particularmente não gosto muito da questão de dieta, porque assim, dieta dá aquela ideia passageira. Aí comecei uma dieta, vou ficar, sei lá, 3 meses de dieta. Não, é uma mudança de hábito. E aí, com essa mudança de hábito, quando, né, você cria um novo hábito, você já, eu sei que eu posso comer um hambúrguer, eu sei que eu posso comer uma pizza, porque isso não vai impedir de eu voltar para a minha dieta normal, que é a minha dieta normal, meu hábito normal. Eu gostei dessa coisa de mudar o hábito, né? A gente estava falando sobre a nossa mente, né? A psicóloga Sandra falou sobre a questão do que é impresso, né? Em nós, quando nós somos crianças, até os 7 anos de idade. Mas eu gostaria agora de enfocar uma outra problemática, que seria o quê? Muitas vezes nós escolhemos assim o marido que a gente casa, mas a gente não escolhe nem os pais que nós temos e nem os filhos, não é assim? É uma surpresa. A gente chegou naquela família e os filhos vieram porque Deus mandou eles para nós, né? É assim que funciona. Então, o que ocorre? Muitas vezes, uma pessoa, ela nasce num lar conturbado, num lar difícil, e ela não teve a oportunidade de ouvir muitos elogios dos pais, nem dos professores, nem de alguém que ela admirava, e se tornou uma pessoa doente no sentido mental. Ela se tornou uma pessoa frágil em relação à autoestima dela. Nós sabemos, né, eu como pastora, e eu tenho visto isso ao longo da minha vida, eu vou orar pelas pessoas, mas tem momentos que o próprio Espírito Santo de Deus, ele sugere para nós, olha, ore, mas encaminhe também para que um profissional capacitado, abençoado, venha detectar alguns detalhes que nós cremos que o nosso Deus pode nos mostrar. É lógico, é óbvio, nós somos um ministério onde isso acontece toda hora, não é verdade? Mas nem sempre Deus age dessa forma. Muitas vezes, Deus age abençoando através de um bom profissional, né? Então, muitas vezes eu encaminhei pessoas para profissionais que são servos de Deus, capacitados, enfim. O que vocês diriam, sabe, em relação a essa pessoa? Ela cresceu nesse lar problemático, talvez até um lar muito dividido. E aí, em todos os relacionamentos dela, ela tem problemas, porque ela não aprendeu que ela é especial, que ela é importante, que ela é bonita, que ela é aceita. Ela não aprendeu nada disso. Então, ela sai desconfiando de todo mundo, ela não consegue se firmar, como é que se diz, sentimentalmente com ninguém, porque se ela não acredita em si própria, como que ela vai, né, depositar a confiança dela em mais alguém? Enfim. E muitas vezes essa pessoa é um comedor compulsivo, ou então, se não é um comedor compulsivo, ele é uma pessoa que come qualquer besteira em qualquer horário, não liga para nada, e a saúde vai responder a isso, porque uma hora a conta vai chegar, não tem jeito, né? Enfim, gostaria de pedir a Sandra primeiro, depois a Nicole, para falar um pouco nesse aspecto. Agora já está feito. Não tem jeito, a pessoa já está com problema. Como que faz para resolver? Sim. Essa pessoa não é mais uma criança, né? Já é um adulto, Houve uma criança que foi ferida, a gente tem um trabalho para resgatar essa criança ferida, né? E se vamos supor que a vida dessa pessoa, né, está sendo prejudicada, aí ela tem que procurar uma ajuda profissional, porque ela não vai ficar, né, procrastinando isso, deixando, vou deixar. Não, porque essa questão a pessoa pode cair até num processo depressivo. Por quê? Porque a depressão é muito do passado, a ansiedade é muito do futuro. Essa pessoa carrega muita coisa do passado.
Uhum. Então, é lógico que ela teve, vamos supor, tem uma pessoa que teve coisas boas e coisas ruins, não é? Mas a gente sabe que o ruim prevalece, né? Já percebeu? Sempre tem aquela coisa, será que vai acontecer de novo? E aquilo que eu vivi lá atrás? E se de novo acontecer? Foi abandonada lá atrás. E se de novo eu for abandonada? Se de novo eu for rejeitada? Né? Então, ela busca uma ajuda, porque assim como você busca uma ajuda para o seu físico, você precisa buscar uma ajuda também para o seu psíquico, né? Show. Então, por exemplo, o psicólogo, ele não trabalha com a doença mental, ele trabalha com a saúde mental. Pois é, e o por que as indivíduo não pessoas têm... precisa adoecer para ir Exatamente. buscar uma ajuda. Há um preconceito. Se ela vê que ela começa a pensar assim, vamos supor, tem alguma coisa que não está legal em mim, eu estou precisando de ajuda, né? Não tem nada a ver com maluco. Isso, fala não isso, é? por favor. Porque eu acho eu vejo assim, não tem nada a ver com pessoas que têm transtornos mentais sérios, que estão em hospitais psiquiátricos, né? Porque esse indivíduo já saiu da realidade. Como a realidade era tão dolorosa para ele, ele criou uma nova realidade. Então, é diferente do trabalho que a gente faz, que o psicólogo faz, não é? É um trabalho de ressignificação dos sentimentos, da vida. Esse indivíduo vai ressignificar a sua vida, ele vai ver que ele pode. Tem pessoas que estão paralisadas na vida, em várias áreas da vida, por causa da autoestima. Ele tem potencial, né? Ele pode, mas ele tem medo de tentar, ele tem medo de correr risco, ele tem medo de não ser aceito, ele tem medo de ser criticado. E por isso ele não caminha, ele não vai, ele não busca os sonhos, os objetivos, ele não se movimenta, ele fica paralisado na vida, não é? Então, assim como a gente cuida do corpo, né? É muito interessante, né? Se você falar que está com problema no estômago, né? Todo mundo, tudo bem, mas quando a pessoa está com problema a nível psíquico, emocional, isso é banalizado. É isso aí. É uma estigma que tem, né? Exatamente. E aí a pessoa não se trata, e tudo que não é tratado cronifica. Fica crônico. Né? Então, o importante é você também, né, você se conhecer, você ver que você pode, você ver que você é importante sim, né, e que você pode conquistar os seus sonhos, não ir não buscar a validação no outro. A mídia diz que ser bonita é ser magra, né? Então eu tenho que ser magra. Não, eu não sigo a mídia. Exatamente. Né? Eu não sigo a mídia, eu tenho que olhar para mim, para dentro de mim, porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu costumo falar que às vezes a pessoa paga para ficar feia. Meu Deus, eu conheço um pessoal paga assim. Pra ficar feia, porque a autoestima está tão Dá baixa. Medo. Eu conheço uma menina linda, mas está sempre procurando fazer alguma coisa para consertar nela fora. Não é dentro, é de dentro para fora. Então, você precisa... Você que se valida. É isso, né? aí. É você que se valida, não é o outro que vai te validar. Então, mas você tem que ter essa segurança. Porque uma pessoa que tem autoestima baixa, ela é insegura, né? Ela fica insegura, ela fica com sentimento de menos-valia, ela se compara com o outro. E ela ataca as pessoas? Às vezes entra no processo de irritação, entra até no processo de depressão. Entendeu? Às vezes ela entra nesse processo. Então, é importante você se amar do jeito que você é. Mas eu queria melhorar assim, assado. Tudo bem. Não é proibido.
Não, não é proibido. Eu vou me sentir mais feliz se eu fizer isso. Não... Mas você não pode se sentir inferior, porque e nem se escravizar nisso, né? Tem gente que, meu Deus, se eu não fizer o cabelo do tipo da atriz tal, se eu não fizer uma plástica para ficar igual a fulaninha, se eu não me vestir da maneira que aquelas mulheres se vestem, eu não vou ser aceita. Porque aí a tem toda uma mídia em cima disso. Há toda uma mídia em cima. Ela tem que perguntar se isso é dela, tipo, é eu que quero isso mesmo ou eu tô seguindo os outros? As pessoas precisam ver porque os outros, né, é aquela velha história, não vai ser o outro que vai pagar a minha cirurgia, não vai ser o outro que vai fazer a minha dieta, não é o outro. E tem uns que se endividam muito para frequentar clínicas famosas e, enfim, melhor nem tocar nesses assuntos. Mas, assim, é terrível. Tem pessoas que, por exemplo, tem essa questão da autoestima ou da depressão, né? Ela quer fazer fora aquilo que ela tem que fazer dentro. Exatamente, é isso aí. Ela quer que aquilo que ela está precisando ver dentro dela, ela tenta fazer fora dela. Interna. Tanto que tem cirurgias, né? A bariátrica tem que passar pelo psicólogo, por exemplo, uma cirurgia plástica também, porque às vezes a pessoa está lá com tudo direitinho, dentro daquilo, né? Porque a pessoa ela tem toda uma característica. Ela vai mexer numa coisa que, sabe, está dentro do contexto do todo dela. Não é por aí. Perigoso, então, por isso que, às vezes, o profissional manda para o psicólogo, né, clínico, para ajudar essa pessoa a ela ver realmente, né? Então, a gente tem que estar atento, né? Assim, como é que está minha autoestima? Eu estou me amando? Né? É você se perguntando, é você em contato consigo mesmo. Eu vi um dia desses uma matéria falando de adolescentes muito novinhas fazendo cirurgias plásticas, mas aquelas assim mais perigosas, invasivas, não é? Invasivas que vão para o resto da vida aparecer assim, né? Vamos dizer aqui, né? Para quem está nos assistindo, uma menina, por exemplo, com 17 anos, fazendo implante de silicone nos seios, quando na realidade ela está entrando na vida adulta ainda, ela não sabe nem que tamanho que os seios vão ficar, e ela já está colocando aquilo. Enfim, coisas assim que eu fico pensando, por que o responsável não trabalha a autoestima daquela menina no lugar de pagar uma cirurgia que não é barata, né, obviamente, poderia investir de uma outra maneira, entende? Então, não sei, eu não consigo entender onde vamos chegar, né, com essa concepção. Sim. E há todo um modelo, toda uma mídia em torno disso, né? E a gente tem que ter cuidado. É o que está sendo vendido, né? Sim. Exatamente. Nicole, o que você acha disso aí? Fala aí para nós. Então, é um pouco engraçado, digamos assim, né? Um engraçado meio triste. Quando a gente traz isso, quando a gente traz isso para nutrição, porque, por exemplo, por um lado, você tem toda uma mídia que tá te impondo aquela imagem. Tipo, você tem que ter esta imagem, você tem que ser assim, assado. Ok. Mas você tem a mesma mídia te mostrando que alimentos industrializados são muito melhores. Então, assim, é uma balança, assim, muito, muito estranha, digamos assim. Mas, assim, quando a gente fala em relação, tipo, o que eu falei, em relação à mudança da sua imagem, a gente começa de dentro para fora. Por exemplo, não adianta nada você falar, eu quero emagrecer. E aí começa só faz atividade física. Sei lá, acha que só fazer atividade física vai dar certo. Interessante. Não vai. Deixa eu te avisar, não vai. Você vai se cansar e não vai dar resultado. Você vai se cansar. Talvez você tenha até outros problemas, sei lá,
deu um problema no joelho, alguma coisa assim, porque tá se esforçando Muito demais. comum, é. Pois é. E por que isso não vai acontecer? Porque é o que a Sandra falou, vem de dentro. Você tem que começar por dentro. Então, assim, não adianta você querer ir para atividade física, que já é digamos assim, a cereja do bolo, se você não começa por dentro te dando uma nutrição adequada. Porque se você não se alimenta adequadamente, você vai, sim, ter um problema futuro, às vezes nem tão futuro assim, já é imediato, porque você não está dando os nutrientes, a gente precisa dos nutrientes, a gente precisa da alimentação correta. E, assim, às vezes a gente até se espanta, né, quem não é exatamente dentro da área. Ah, como assim uma pessoa obesa e desnutrida? Porque é o que a gente mais tem hoje em dia, é gente obeso e desnutrido. Ah, como assim? Por quê? Porque ele não come. O que é desnutrido? É falta de nutrientes. Ele não come os nutrientes. Não come comida adequados. De verdade, né? Ele come não come tranqueiro. comida de verdade. Então, ele não tem os nutrientes. Gente, Deus nos deu tudo que a gente precisa comer. Comida de verdade é a comida de Deus, né? E pronto, Exatamente. Vamos deixar isso claro. Exatamente. Aí veio o homem, criou uma fabricazinha e começou a produzir várias coisas, né? Então, assim, claro, poxa, ninguém aqui vai fazer uma massa, né? Todo dia, né? Não tem nem como fazer uma massa todo dia. Ah, vou comprar, claro, um macarrão, mas eu vou comprar um macarrão, eu não vou comprar um produto instantâneo que se diz macarrão. Entendeu? Aquela marca que a gente conhece. Exatamente, aquela marca. Bem salgada, então, assim, né? Bem frita, ele frita. É por isso que ele cozinha tão instantaneamente. Então, assim, né? Deus já deu pra gente e a gente fica querendo buscar as coisas milagrosas. Então, assim, quando fala em dieta, vou comprar um polivitamínico, uma cápsula de sei lá o quê. Não, gente, não é assim. Não é se suplementar, porque você se autossuplementar, porque você simplesmente pode estar fazendo, como eu falo por aí, você pode estar fazendo um xixi caro, e é real. Porque quando você consome nutrientes além, ou quando eles não estão na forma adequada para serem absorvidas, você vai jogar isso fora, literalmente, pelo seu banheiro. É isso que acontece. Então, às vezes, as pessoas gastam e assim, é muito dinheiro. É uma indústria, assim, bem pesada. As pessoas gastam dinheiro com isso, que uma frutinha ia resolver. Uma alfacezinha, um agriãozinho. Então, assim, a gente tem que ter essa questão do por dentro, começa por dentro. Assim, organiza a casa. Então, eu quero muito, sei lá, ter o corpo X. Tá, então, sou eu mesmo que eu quero? Pô, vamos se autoconhecer. Eu falo, gente, psicólogo, terapia, olha, tudo é de muito bom. Importante. É bom a gente fazer, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, assim, mais, assim, que é a nossa mesmo, né, que a gente tá querendo aquilo, e na verdade não é. Foi outra pessoa que colocou aquilo lá, às vezes na infância, né, no subconsciente, e assim, aí a gente adotou aquilo como nosso. E não é um trabalho conjunto. Quando a gente fala assim em problemas alimentares, porque tem gente que realmente tem problemas, tem distúrbios alimentares. Sim. Pode ser uma compulsão alimentar, pode ser uma anorexia, enfim. Sim. E isso é real uma doença. Bulimia. Muito comum dos adolescentes. Muito comum. E tá tudo no campo do psíquico. E é uma coisa que não trata individual, não é. Você precisa de uma equipe multidisciplinar. Não vai ser só o nutricionista que vai dar certo, não vai ser só um psicólogo que vai dar certo, não vai ser só um médico que vai dar certo. É todo mundo junto. Então, assim, a gente precisa, quando a gente fala em alimentação, eu falo que alimentação, que nutrição e psicologia andam muito junto. Porque muitos problemas que a gente tem, assim, hoje em dia, no âmbito alimentar, são problemas que foram extravasados para o âmbito alimentar. Na verdade, muitas vezes ele é um problema de saúde mental, uma questão de saúde mental que a pessoa tem. Pode. Porque, na realidade, essa questão aí, né, alimentar, tem muito a ver com a fase oral do bebê, da criança. A pessoa ficou fixada na fase oral.
Então, a questão da comida está ligada à fase oral, o excesso, a bebida. É como se a pessoa fase não oral, amadurecesse. ficou É presa tipo ali, assim? né? Ficou presa nessa fase. É o que a gente tem o tal do paladar Por infantil. exemplo, a criança Legal. pequenininha, o bebezinho, a mãe não sabe muito bem porque está chorando, vai dar o peito, dar a mamadeira, dar comida. Então, ele É o vai aconchego, fazendo, né? ele vai Às codificando vezes isso. ele só queria um Comida, colo, mas aí exatamente. Isso daí ele já só é queria um colo, uma mas outra aí, coisa, né? pois é. Exatamente. Legal. Mas E assim, ele só queria um muitas colo, um pessoas abraço e ganha uma mamadeira. Aí ele sempre vai pra alimentação. Coitada da mãe, a ele mãe tá não com sabe o que frio. fazer. Pois Aí é. ela, entendeu? E aí vai assim. A criança fica fixada nessa fase. E ela não oral. ganha assim uma fruta, né? Ela Não, ganha ganha um um mingau bombom. de ou Sim. mingau de maisena, assim, uma coisa assim. Então, isso acaba aparando lá na fase adulta. Porque na É infância, na verdade. verdade, a gente constrói o paladar da criança. É, porque Então, o assim, prazer dela vai estar na comida. Então ela vai, eu vou comer alguma coisa, está ansiosa. Ela vai comer alguma coisa para aplacar a ansiedade. Quando eu como, eu relaxo, né? A questão mesmo, né, do chocolate, por porque fica essa exemplo, né? compensação. Eu acho que eu fiquei Fica essa nessa fase compensação. lá atrás do chocolate. Tem uma... Não, porque, Eu por tenho exemplo, uma tem queda. muito. Não, o chocolate dá Dá um muito prazer. negócio, né? Tem muitos pais que são aquela coisa. Se você não comer tudo, fica sem sobremesa. Isso já é uma Sim. fala errada. Porque assim, Sim, claro. você tá dizendo que a comida não é legal. É uma coisa e ruim. que a sobremesa que é importante. Então, assim, Sim. se você não comer, você não fica sem sobremesa. Eu reconheço, Então, eu já fiz a isso. pessoa- Eu fiz isso. Tenho que dizer, a mãe, ela tenta, coitada. Ela Mas tenta... errar, todo mundo erra. mas o problema é quando vira frequente. Você Porque tem aprende errando, gente- né? Mas aí depois, na fase adulta, você tem que parar Jesus pra já me pensar. perdoou. E você não Aí. tem 5, 10 anos mais. É Agora momento de você precisa amadurecer. se ver, você ver por que você Entender. está correndo para aquilo, por que você está se refugiando naquilo, É uma coisa entendeu? que Naquele funciona excesso. muito nessa Né, o questão de excesso. comer sem parar, porque muita gente relata isso agora, nesse período, né? Eu não consigo parar porque de estão muito comer. ansiosos. Mas a pessoa não consegue identificar isso. Então eu falo, né? Quando, enfim, alguns pacientes relatam isso, eu falo assim, olha só, para na frente, sei lá, você tá comendo um bombom. Nossa, me ataquei na caixa de bombom. Para ali na frente e pensa, eu realmente estou com fome? Tipo, meu estômago, ele tá roncando. Eu tô com dor de cabeça porque eu já tô com hipoglicemia. Acabei de comer um prato no almoço de, sei lá, de arroz, feijão, bife É vontade e de salada. comer, né? Não é fome. É a boca nervosa, que a gente chama de boca nervosa. Sim. Então, assim, nossa, não, mas eu quero. Então, come um bombom. Então, assim, se você quer comer, come um bombom, esconde a caixa, pede para outra pessoa esconder a caixa para você. Ai, Jesus, Deus está aquele falando. Deus está falando nesse momento. E aprecia aquele bombom. Põe na boca, deixa derreter, mastiga bem. A mastigação é muito importante nesse momento. Porque, assim, quanto mais a gente mastiga, a gente vai assimilando o que a gente está comendo. A gente come correndo, né? Ainda na Come, até para ninguém ver que você está nessa situação. Pois é, mas deixa o seu organismo assimilar. Por exemplo, vai dizer que quem nunca, né? Até eu, nos dias de correria, comi em menos Nossa, não de pode 10 falar minutos. isso, não. Você não pode, não. Você é nutri. Mas assim, a gente, comi em menos de 10 minutos. Daqui a pouco o seu organismo dá aquele sinal, eu tô com Dá fome. um bug, Aí você né? para, não, pera, eu não tô com fome, acabei de comer. Tudo bem que eu comi em 10 minutos, mas eu acabei de comer. Por quê? Porque a gente não mastigou e não deixou o nosso organismo assimilar. Sim. A gente tem que deixar o nosso organismo. Eu tô com uma tática agora. Quando Você eu vê começo como esse que negócio... o cérebro, ele codifica tudo. É verdade. Ele vai codificando. Quando eu Pois começo é. com essa coisa de vontade de comer... Não, é sério isso que eu vou dizer. Eu brinco, mas eu pego água e bebo água. Eu falei, não é possível que eu tô com fome. Pera Mas aí, sabia... que negócio é esse? Mas Vamos sabia que beber às vezes água. fome...
Tem relato disso, que às vezes a gente acha que é fome, mas na verdade é sede. Tem gente Viu? que não, Comprovado tem gente que não, cientificamente. tem gente que não tem, porque assim, a gente tem vários sinais de sede, né? Tem gente que não tem esses sinais. As pessoas, não sei, enfim, aí já é uma questão cerebral Sei lá, mesmo, né? não Vai faço que ideia. Mas foi pura não dá o intuição. sinal Eu de bebi sede, água, dá o melhorou. sinal de fome. Mas Uhum. é uma das formas de, olha, tô com sede, dá essa coisa de fome. Mas isso é uma boa tática também. Mas Pelo assim, é todo menos um não comeu conjunto. tanta besteira. Que eu como a besteira, mas não. Pelo menos aliviou um pouco assim a quantidade, né? Isso que eu acho que isso Mas ajuda no aí que final. tá, eu acho que isso é um erro, assim, é um erro que as pessoas cometem muito. Acha que não pode comer de jeito nenhum. Nossa, não posso comer nunca mais uma pizza, uma hambúrguer. Não, gente. A Não, Não é diferença é isso. que ao invés de você não é comer a pizza sempre. inteira, você vai comer uma Uhum. fatia, duas. Saciou, parou. É ter essa noção, é a gente se entender mesmo. E É o assim, tipo, domínio próprio. é o domínio próprio. E saber que, Uhum. olha, eu tô saciada. Se eu passar daqui, já não é mais fome. Já é procedência maligna. Já é uma gula. Meninas, eu tô amando o papo de vocês, mas o nosso tempo, quando o papo é bom, o tempo voa, sabe? Sim. Eu gostaria demais de agradecer cada uma de vocês, sabe, pelo convite aceito assim, de uma maneira muito, muito espontânea e muito amorosa. Muito obrigada. E eu gostaria de Obrigada deixar pelo para convite. você. Eu que agradeço, para vocês. Eu gostaria de dizer para você que está em casa que, assim, tudo que nós falamos aqui de autoestima, eu acredito que tenha, assim, mexido com o teu coração. E a gente gostaria de deixar claro que Jesus, ele nos ama da maneira que nós somos. Se está gordinho, amém. Se está magrinho, amém. Se está mais velhinho um pouco, né, mais experiente, amém. Nós trazemos no nosso corpo as marcas que a vida deixou para nós. É óbvio, pastora, mas é pecado a gente se cuidar? Não, porque eu me cuido na medida do possível, eu gosto de me cuidar, sabe? Mas para tudo tem limite, né? Nós nos cuidamos, nós nos sentimos mais bonitos, mas tudo isso, sim, para o nosso bem-estar, para a gente se sentir melhor, porque a gente se ama, mas não podemos fugir, sabe, do controle. Tudo que foi dito aqui que seja para te fortalecer nesse sentido. Não é a tua aparência que vai te fazer mais amado, né? Mas é necessário que você se ame, porque o Senhor Jesus derramou na cruz um sangue precioso por amor a você, tá bom? Então, gente, a gente agradece. Nicole, um beijo no teu coração. Sandra, você foi sensacional também aqui conosco nessa noite. Um beijo. E, gente. muito obrigada. Você que ficou Tudo de conosco bom. até agora, Boa noite para né? todos. Um beijo Boa no coração noite. de cada um. E olha, sexta-feira que vem, você é o nosso convidado, vai ter outro Conectados com Deus abençoado, trazendo um tema super atual, que com certeza vai falar no teu coração, tá bom? Um beijo, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.